O homem que saiu de escravo para o palácio. Quem é esse homem? Para nossa meditação e reflexão aqui, eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 37 e versículo 25, que nos diz assim: Depois, assentando-se a comer pão, e levantaram-se os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Somente esse versículo aqui para nossa reflexão. Para nossa reflexão aqui de hoje. Aqui nós vemos aqui a história de José, aonde fala que seus próprios irmãos planejaram a vender. Na verdade, eles queriam matar, mas o projeto de Deus não era esse. Eles planejaram matar. Depois Deus colocou no coração deles para não matar, mas para vender. Jogaram primeiro ele na cova, e quando jogaram ele na cova, diz a Bíblia que depois eles sentaram-se a comer e avistaram uma companhia de ismaelita, que eram vendedores, negociantes, comerciantes, que negociavam. E diz a Bíblia que seus irmãos planejaram a vender. Não, falou, não vamos matar nosso irmão, não vamos derramar o sangue desse inocente, porque a primeira pensada era isso, matar José. Mas isso não era um plano de Deus, né? E Deus colocou no coração deles para eles vender, porque isso já fazia parte de um projeto divino. Não era o projeto do homem, era um projeto divino. E eles chamaram esses negociantes, negociaram José, venderam José a esses ismaelitas. E esses ismaelitas iam para o Egito vender esses produtos lá, inclusive escravos também. E José era um dos escravos que passou a ser dessa companhia ismaelita, porque eles comprou dos irmãos de José, e ele passou a ser escravo, que ia ser negociado no Egito. E lá no Egito, diz a Bíblia que os ismaelitas venderam José para Potifar. Potifar era como se diz, chefe do rei de Faraó. E diz a Bíblia que ele foi vendido para Potifar. Mas a vida dele não foi fácil. Ele foi vendido para escravo do Egito, mas a vida dele lá não foi fácil. De lá armaram para ele, fizeram armação para ele. Dessa armação ele foi parar na cadeia, inocente. Diz a Bíblia que ele foi inocente, mas tudo já fazia parte de um projeto divino. Tudo isso já fazia parte de um projeto divino. E nessa prisão dele inocente, lá Deus usou ele para interpretar sonho. Apesar que ele teve sonho no passado, ele não conseguiu interpretar, porque o profeta não profetiza para si mesmo. E ele não, mas os próprios irmãos dele conseguiram ver.
E lá ele interpretou sonho, na própria prisão, ele interpretou sonho. E quando ele interpretou aquele sonho, ele falou: lembre-te de mim, quando saíres daqui, lembre-te de mim. E aquele homem saiu da cadeia que ele interpretou o sonho, um saiu para a morte e outro saiu para voltar para o palácio, que era o que o sonho foi interpretado. E ele se esqueceu de José. Mas um dia diz a Bíblia que o faraó teve um sonho e ele perturbou muito com esse sonho, ficou muito perturbado com esse sonho. E diz a Bíblia que nesse sonho ele ficou tão perturbado com aquele sonho, que ele sonhou dois sonhos, teve dois sonhos, mas era o mesmo significado. Sonhou com as vacas magras, com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, com 7 espigas feias e 7 espigas bonitas, e que aquelas espigas bonitas e aquelas espigas feias devoravam as espigas bonitas, e aquelas 7 vacas feias devoravam as 7 vacas bonitas. E Faraó ficou muito perturbado com esse sonho. Ele ficou muito perturbado, chamou todo mundo para ver se interpretava, aquele povo adivinhos, chamou todo mundo, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. E ele já estava bravo porque ninguém conseguia interpretar, ele já estava querendo até prejudicar lá o pessoal lá, não conseguia interpretar o sonho dele. Aí foi quando o copeiro, quando aquele homem que estava preso ali, que José interpretou o sonho dele, interpretou o sonho, ele lembrou de José, que o faraó estava no desespero, querendo para alguém para interpretar o sonho. Aí ele lembrou de José, a frase de José: lembra-te de mim quando saíres daqui. Ele lembrou no momento certo, ele lembrou na hora certa de José. E ele lembrou de José. Quando ele lembrou de José, olha, eu conheço um homem que ele interpreta sonhos. O sonho que ele interpretou aconteceu tudo conforme o interpretado. Aconteceu tudo da forma certa. Aí ele falou: então chama-se esse homem, chama esse homem para interpretar o meu sonho. E foram correndo chamar José, prepararam José, mandou José se preparar para ter o encontro com o rei, porque não podia ir de qualquer jeito. E ele foi. Ele se encontrou com o rei, ele explicou a situação e ele interpretou o sonho do rei. Olha, 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Significa, esses 2 sonhos que você sonhou é o mesmo significado, tanto das vacas magras como das espigas. O significado é o mesmo. Vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aí José falou assim: prepara um homem com essas características de administração, para juntar celeiro, juntar alimentos durante 7 anos, para acumular esses cereais, esses alimentos, por 7 anos que vai vir de fome. Aí o faraó logo ficou perturbado: quem é que nós vamos achar em Israel? Ou no Egito? Quem vamos achar no Egito com essas características? Pensou. Falou: não, esse homem só pode ser você, José. Esse homem só pode ser você. Se Deus deu essa capacidade para você de sonhar, de interpretar, é sinal
que você é o homem ideal para isso. E diz a Bíblia que Faraó deu a missão para José. Falou, não, essa missão vai ser sua. Não tem outro homem com essa capacidade. O homem é você. Ou seja, Deus já estava trabalhando para tirar José do meio dos seus irmãos, para ser vendido para o Egito, porque o próprio José ia salvar a vida dos seus irmãos, trazendo alimentos para ele, porque Deus já tinha planejado, Deus já conhecia o que ia acontecer no futuro, porque Deus não vê igual nós vê, Deus vê além. Muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus trabalhar, nós não entendemos. Muitas vezes nós estamos vendo uma situação agora, mas nós não entendemos aquela situação, porque Deus está trabalhando daquele jeito. José, quando ele teve aquele sonho, seus irmãos criticou, foram invejados, até seu pai criticou, mas não invejou, guardou no seu coração, por ser seu pai. Mas seus irmãos começou logo a inveja. E ele não conseguiu interpretar, apesar que seus irmãos conseguiram ver. Acha tu que vai reinar sobre nós? Ou seja, os próprios irmãos já conseguiram ver José como rei, como aquele que ia reinar sobre eles. José já tinha visto isso, ou os próprios irmãos de José já tinham visto isso, o próprio pai também tinha visto isso. Só não José tinha conseguido interpretar. José só veio entender essa questão quando ele já estava sendo governador do Egito. Quando seus irmãos chegaram e prostraram-se diante dele, aí ele entendeu o projeto divino. Ele entendeu o sonho que ele tinha sonhado há anos atrás. Há anos atrás. Tem sonho que nós vamos sonhar, mas Deus não vai dar o significado no momento. As pessoas podem até ver que está em volta, aqueles que vão lhe invejar, muitas vezes como se fosse até seu pai, que muitas vezes sua mãe, que muitas vezes não acredita em você, acha que você está falando besteira, mas eles conseguem ver que você vai ser um governante. Eles conseguem enxergar além. Você não está enxergando. Você só vai conseguir enxergar quando isso acontecer. Porque muitas vezes Deus mostra o sonho, mas Ele não mostra o caminho que você vai trilhar. Ele não mostra o caminho que você vai trilhar. Porque o caminho que você vai trilhar vai ser difícil. O caminho que você vai trilhar até você chegar aonde Deus traçou para você, não vai ser fácil. Vai passar por cova, vai passar por prisão. Muitas vezes vai ter que sair do palácio para ir para o deserto, que foi o caso de Moisés. Deus tirou ele do palácio e mandou para o deserto. Deus cria situações para tirar a pessoa da zona de conforto, que foi o caso de Moisés. Quando ele matou aquele homem ali e enterrou na areia, ali já fazia parte do projeto divino. Ali já fazia parte do projeto divino. Quando aconteceu isso, ele teve que fugir do Egito. Ele teve que fugir de lá. Mas isso tudo já era um projeto divino. Quando ele fugiu, porque Deus precisava capacitar Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, ele foi criado no palácio. Ele não tinha preparo para ir para o deserto. Deus vai, tira ele do palácio e manda ele para o deserto para capacitar Moisés. A capacitação de Deus é diferente
da capacitação do homem. Deus tira o homem da zona de conforto e manda para o deserto. Deus tira o homem da zona de conforto e manda para a cova dos leões. Deus tira o homem da zona de conforto e manda para a fornalha de fogo. Deus tira o homem da zona de conforto e manda ir para a barriga da baleia, para o ventre do peixe. Deus tira o homem da zona de conforto, porque Deus precisa preparar o homem. Deus precisa capacitar o homem. E assim foi com José. José teve que sair da zona de conforto. José teve que passar por momentos difíceis, momentos tribulosos, até chegar ao palácio. Não foi vida fácil até ele chegar ao palácio. E a sua vida também, se Deus te escolheu, não vai ser fácil. Vai ter momentos difíceis. Mas na hora certa Ele vai te jogar no palácio. Ele vai te botar no palácio. Ele vai abrir teu caminho para o palácio. E sua vez vai chegar. E seu momento vai chegar. Seu momento vai chegar. Porque Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado para te colocar no palácio. Mas primeiro você vai ter que passar pelo processo. O processo é difícil. O processo é longo. O processo é doloroso. O processo é por isso que muita gente desiste no processo. Porque o processo não é fácil. O processo é prisão. O processo é jogar na cova. O processo é, muitas vezes, ser jogado no ventre da baleia, do peixe. Muitas vezes é ser jogado na cova dos leões. Muitas vezes é ser jogado na fornalha de fogo. E não é assim diferente com o de nós. É porque cada pessoa, Deus trabalha de uma forma diferente. De forma diferente, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. O resultado vai ser sempre o mesmo. Pode ter certeza, se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Não importa como, não importa onde, não importa como, mas Deus vai te capacitar. Se Ele te mostrou que você vai ser alguém, que você vai fazer alguma coisa para Ele, você vai fazer. Não importa como, não importa onde, não importa quando, mas Deus vai fazer no momento certo. O momento de Deus não é igual ao nosso momento. Nosso momento não é igual ao momento que nós acreditamos, que nós esperamos. O momento de Deus é diferente. Deus não vê como nós vemos. Deus vê diferente. Deus conhece o coração do homem. Deus prepara conforme a sua vontade. Deus capacita conforme a sua vontade. Fica aí para a nossa meditação este versículo, baseado em Gênesis, capítulo 37 e versículo 25. Fica aí para nossa reflexão, para vossa meditação. Fica aí essa reflexão, que Deus possa falar melhor em vossos corações, que Deus possa falar melhor, esclarecer melhor em vossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém.